Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, que detalha o FENE, sabe? O Formulário de Envolvimento Espírita. É um instrumento de pesquisa que, olha, tenta ir além do básico, dos dados demográficos, do estado psíquico, para tentar medir algo complexo, como o envolvimento de alguém com o espiritismo. A gente tem aqui a descrição da versão final dele, né? Que foi, assim, refinada depois de uns testes com especialistas. A ideia é entender o que mudou, como ele funciona agora para classificar esse envolvimento. Vamos dar uma olhada nisso. Isso mesmo. Esse processo de validação é sempre fundamental, né? O material mostra bem as alterações nos três blocos. O bloco A, que é de dados sociodemográficos, o B, focado mais no estado psíquico, assistência, tal, e o C, que aí sim é o centro da questão do envolvimento espírita, onde calculam o NEI, o nível de envolvimento espírita, e o mais legal é notar não só o que mudou, mas o porquê, né? As justificativas. Certo, certo. Começando pelo bloco A, então, sociodemográficos. Pelo que eu vi, as mudanças foram mais para melhorar a clareza. É isso? Gráfico, linguagem mais direta. Basicamente, sim. O foco foi deixar mais fácil de preencher e garantir que o dado seja mais preciso, sabe? Por exemplo, aquela pergunta de cor ou raça percebida. Virou um simples qual é a sua cor de pele. Mais direto. A de escolaridade agora pede para especificar o diploma e outras, tipo profissão, estado civil, usam aquele formato qual das opções melhor descreve, para a pessoa se encaixar melhor. São ajustes mais de forma mesmo, sem mexer em pesos nem nada, porque são dados descritivos. Entendi, faz sentido. Para facilitar mesmo. E aí, passando para o bloco B, sobre estado psíquico, assistência. O que se destacou ali? Imagino que aqui já comece a ter mais ahn, detalhe, né? Sim, aqui já tem umas coisas mais, digamos, sensíveis. Tiveram ajustes de termo, por exemplo, trocaram saúde afetiva por saúde emocional, que é mais comum, né? Incluíram também constelação familiar como exemplo de prática integrativa, as PICs. Muita gente usa hoje em dia. Mas o ponto que realmente chamou atenção, que foi uma correção estrutural mesmo, veio da avaliação dos juízes, sobre a medicação psiquiátrica. Ah, medicação, isso sempre gera dúvida, né? Qual foi o problema ali? E como eles arrumaram isso? Então, a versão original, ela acabava misturando quem receitou o remédio, se era psiquiatra ou não, com o motivo do uso. Só que aí tem um problema. Muitos médicos, tipo neurologista, até reumato, receitam remédios que são classificados como psiquiátricos, Uhum. mas para tratar outras coisas, que não são transtornos psiquiátricos, tipo enxaqueca, fibromialgia. Ah, claro. E a pergunta do jeito que estava podia levar a erro, né? Achar que a pessoa tinha um problema psiquiátrico, quando não era o caso. Exatamente. Podia inflar os dados de transtorno mental sem necessidade. Aí a solução foi bem inteligente. Refizeram as perguntas focando no propósito. Uma pergunta é: você usa medicação psiquiátrica para algum transtorno psiquiátrico? E outra, separada, você usa medicação psiquiátrica para alguma doença não psiquiátrica. Assim, o dado fica muito mais limpo, mais fiel à realidade da saúde emocional da pessoa. Nossa, que ajuste importante! Realmente faz toda a diferença para a pesquisa. Com certeza. E nesse bloco também não tem atribuição de peso diferente. É mais descritivo sobre a saúde e assistência. Tá, perfeito. E agora o bloco C, o filé mignon aí do formulário, né? O envolvimento espírita em C. O que mudou ali, além do visual? Além de uns ajustes visuais pequenos, teve uma mudança de fluxo importante. Se a pessoa marca lá no começo que tem nenhuma simpatia pelo espiritismo, Uhum. ela agora simplesmente pula o resto do bloco C. Não tem por que perguntar de envolvimento para quem não tem nem simpatia inicial, né? Lógico, lógico. Mas a grande sacada do bloco C é como eles analisam os itens para gerar o tal do NE, o nível de envolvimento espírita. Aqui sim as perguntas têm pesos diferentes. Elas foram classificadas com o peso zero, que significa associada, mas não entra no cálculo do NE. Ah, fica de fora do cálculo. Isso. Peso 1 para perguntas específicas ou relevantes e peso 2 para aquelas muito específicas ou muito relevantes. E as respostas também valem pontos, né? Tipo ausente, mínimo, moderado, máximo. E a pontuação final depende do peso da pergunta. Que interessante esse sistema de pesos. Dá para imaginar que as de peso 2 são aquelas coisas bem
do cerne do espiritismo, né? Exatamente. Peso 2 ficou para itens como tempo como espírita, ser trabalhador de casa espírita, a prática do evangelho no lar, sabe? E também crenças centrais, tipo acreditar em reencarnação e mediunidade, coisas que são muito definidoras do espiritismo mesmo. Entendi. E as de peso 1 seriam relevantes, mas talvez não tão exclusivas assim. Isso, são itens como a identificação religiosa, se a pessoa se diz espírita, ganha ponto ali, a frequência na casa espírita, o interesse por ler livros espíritas, por exemplo. Elas contam para o score, mas têm um peso menor do que aquelas de peso 2, que são as distintivas, digamos. Legal. E o que ficou de fora? O que recebeu peso 0 e não entra no cálculo do NEI? Isso também deve dizer muito sobre a ferramenta, né? Com certeza, e é bem interessante. Ficaram de fora com peso 0 perguntas sobre crenças que são comuns a várias religiões, tipo acreditar em Deus, na imortalidade da alma. Práticas gerais também, como fazer orações fora do contexto espírita ou fazer caridade de forma geral, não ligada à casa espírita. E o mais curioso, talvez, toda a parte que perguntava sobre a influência que a pessoa percebe do espiritismo na vida dela. Como assim, a influência percebida? Perguntas tipo: como o espiritismo influencia sua saúde mental, sua família, seu trabalho? Isso tudo ficou fora do cálculo do N. A justificativa foi que essa percepção de influência é algo muito subjetivo, muito complexo, depende de 1000 fatores, né? Não daria para usar isso para medir o nível de envolvimento em si de forma objetiva. Entendi a lógica. Quer dizer, eles focaram mais nas práticas e crenças específicas mensuráveis para definir o nível de envolvimento e deixaram a percepção do impacto disso como uma outra questão, talvez para ser analisada separadamente. Exato. Então, o que a gente tem é um FEN refinado, que coleta os dados básicos, os de saúde psíquica, com aquela correção super importante da medicação, e que mede o envolvimento espírita, o NEI, de uma forma mais objetiva, focado em itens bem específicos da doutrina, usando esse sistema de pesos. Perfeito. Então, o resultado é uma ferramenta que busca ser mais precisa, mais específica para medir o quão envolvida a pessoa está com o espiritismo, separando isso de crenças religiosas mais gerais ou do que a pessoa sente que isso causa na vida dela. Isso abre um caminho interessante para pesquisas futuras, né? Poder cruzar esse NI, esse nível de envolvimento mais objetivo, com outros indicadores, como os de saúde mental, por exemplo, de forma mais controlada. Fica uma reflexão no ar, então. Se o FINE agora mede o nível de envolvimento, o NI, sem incluir diretamente a percepção de como isso muda a vida da pessoa, o que será que a gente poderia descobrir se futuras pesquisas cruzassem esse score objetivo, o NI, com aqueles aspectos subjetivos de bem-estar, de comportamento, que ficaram de fora do cálculo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Como essas duas coisas, o envolvimento objetivo e a percepção subjetiva, se relacionam, né?